um segundo volante que deixou de ser prioridade no momento, porque Jorge Jesus pede, e a diretoria do Flamengo trabalha, para ter um homem de área. Aquele centroavante homem-gol, com presença de área. 9-9. Por exemplo... Uribe. Não seria Uribe. Henrique Dourado, Jô... o Jardel lá nos velhos tempos. O Jô ia bem, hein? O Jô, aquele cara de área ali, bom finalizador, homem-gol. Bocelli, por exemplo, aquele cara ali da área. Os times do Jorge Jesus têm essa figura. E ele detectou que no elenco do Flamengo não há esse jogador. E ele pediu à diretoria que está trabalhando no mercado para trazer este homem. Há necessidade? João, se o treinador quer, você tem que pedir. Tem que atender, né? O cara acabou de chegar. Você está confiando no trabalho dele. Aliás, eu achei que o Flamengo fez muito mal em assinar um contrato com o Jorge Jesus até metade do ano. É verdade. Quer dizer, significa o quê? Que no ano que vem o Flamengo corre o risco de ter 2 treinadores. Porque ele pode ir embora. Pode, sem dúvida. Ele pode ir embora. Se ele ganhar a Libertadores, por exemplo, ganha a Copa do Brasil, aí ganha o Campeonato Carioca, inicia bem o brasileiro, vai chegar na metade do ano, o mercado europeu vai crescer o ouro em cima dele. E aí, como é que vai fazer? Então, eu acho que a diretoria do Flamengo errou em fazer esse contrato até a metade do ano que vem. Esse contrato deveria ter sido feito até o final do ano. Ok. Mas chega esse treinador, em quem o Flamengo investiu bastante, foi todo mundo atrás dele na Europa, tal, e ele pede, você tem que atender. Você tem que atender. Se ele quer esse jogador, o Flamengo tem que ir atrás. Precisa? Eu acho que não. Mas se ele entende o futebol desse jeito, com a presença desse jogador, quem sou eu para dizer não? Tem razão. Entendeu? Eu não formaria um time assim. Ou então usaria o Lincoln. Mas ele que tá lá. Enfim, tem outro menino lá da base também. Como é que chama? Vitor Gabriel. Que também pode fazer essa função. Não sei. Mas ele quer um cara desse. Porque se de repente, um cara, e imagino eu que ele quer um cara cascudo para Libertadores, para a Copa do Brasil, para momentos importantes. Seria o Bocelli, que sabe? Não, no Flamengo? Não, nenhuma chance. Não. Acho que o Flamengo... Sabe um nome que tem chance? O Flamengo não cometeria essa loucura. Mas ele acha que não poderia jogar a Copa América, a Libertadores também? Ele já jogou a Libertadores pelo Corinthians? Não, porque está na Sul-Americana. Sabe um nome que tem chance? Mas é difícil. Não poderia e aí jogar a eu Copa vou perguntar para vocês se tem essa característica que ele quer. É muito difícil, mas é um nome que está no radar do Flamengo. Diego Costa está deixando o Atlético de Madrid. Tem problemas lá com o fisco espanhol, está deixando a Espanha, já se declarou algumas vezes torcedor do Flamengo, que teria vontade de jogar no Flamengo. Tem mercado na Europa, é uma contratação difícil, mas é um nome que é possível nesse momento. Ele tem essa característica desse cara que o Jesus pensa para o time dele, o Diego Costa? Estou gostando de ver, todo mundo entrosado, que maravilha. Acho que é isso. Se ele é esse cara que o 9, um homem de área. Ele é isso. Ele é isso. É indiscutível. Ele é um 9, é um batalhador, um brigador de área, um jogador que conseguiu bom desempenho no futebol europeu, inicialmente no Atlético, depois do Chelsea. Tem um outro problema que ele carrega junto com ele, que é a questão disciplinar. Sempre arruma confusão, sempre é expulso. Ele é aquele jogador que faz um golaço, no lance seguinte é expulso. Imagina o Diego Costa na Libertadores. Vai ser um negócio. Mas que assim, vai cantar. Que se a característica é um camisa 9 forte, ele se encaixa nesse perfil. Diego, e aí, Edmundo? Então, ontem eu estava assistindo aqui o expediente, e o Getúlio muito obrigado pela audiência. Estava falando aqui que jogava em Portugal, quando ele brilhou lá, e ele joga meio que tradicionalmente no esquema que a gente jogava antigamente aqui, com um 4-4-2, com dois atacantes, um rápido e um de área, né? Eu acho que para jogar dessa forma, poderia muito bem ser aproveitados os jogadores que o Flamengo já tem. Eu ia adiantar um pouco o Bruno Henrique, sem a obrigação dele voltar pelo lado, até porque ele tem cumprido bem essa função de atacante. E o Gabigol, e acho que seria até mais confortável para os dois não ter que ficar o tempo todo tendo que correr atrás dos
sobraria espaço para os meias, poderia jogar os 3 meias que são de extrema habilidade, e aí jogando apenas com um volante, mas isso foi um norte, uma característica de Benfica. Os times que também eu vi aqui que dentro do campeonato nacional tem 3 adversários. Sim. E olha lá. E o Porto? 2. Aqui no Brasil é bem diferente. Aqui tem a questão da logística, tem a questão do tempo. É verão, não é verão, nós todos estamos no inverno. Parece que está no verão, né? O Rio de Janeiro está indo à praia e o sul do país está todo mundo cheio de encolhido, cheio de casaco. Isso faz uma certa diferença. Então, assim, é sempre importante atender os pedidos do treinador, porque ele monta seu escopo técnico e sua equipe com as peças que ele tem de confiança. Né? Mas se não vier, eu acho uma boa o Diego Alves, como foi falado do Pedro. Diego Costa. Como foi falado do Pedro também, que tem essas características. Mas se não vier, eu acho que ele consegue, dentro desse elenco, uma formação que possa dar ao Flamengo força técnica, né? Para disputar todas as competições. Agora, uma outra situação. Pois não. Mas em que condições ele viria? Porque o contrato dele, segundo o site Transfer Market, vai até metade do ano de 2021, ou seja, ele tem mais 2 anos de contrato. É uma negociação difícil, como é a do Pedro do Fluminense, mas é um nome que o Flamengo está de olho nele. Não é uma negociação simples, mas o Flamengo se encontra aí numa situação que ele pode tentar, de alguma forma, trazer o Diego Costa. Agora, uma outra pergunta. Caso venha e virá este 9, este centroavante, esse cara de área, pegando o histórico de equipes do Jorge Jesus, a contratação desse cara significa dizer que ou o Gabigol ou o Bruno Henrique, um dos dois vai rodar do time? Não necessariamente. Não? Não, porque tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique, eles já, por exemplo, quando era com o Abel preferia o Bruno Henrique de centroavante e botava o Gabigol do lado. Sim. Certo? Aí entrou o Marcelo Marcelo Salles. O que ele fez? Inverteu. Botou o Bruno Henrique pro lado e botou o Gabigol de centroavante. Então, assim, eles podem se adaptar e jogarem junto. O Jorge Jesus que é diferente. Pelo menos foi o que eu pesquisei quando ele trabalhava no Benfica, foi onde ele teve mais sucesso. Ele trabalha no 4-1, 3 meias e 2 atacantes. Então, é por isso que facilita para os dois que estão no esses Flamengo. 3 meias não seriam Everton, Arrascaeta e Diego? Sim, seriam. Só o Coelho na frente de 2 vagas. Só o Coelho de volante. Bruno Henrique. Ô, João, ele é meia. João, nas rádios corredores, né? Que tem o Rádio Corredor, um sucesso de audiência. As pessoas não são muito satisfeitas com o Gabigol. Pelo menos feito bastante gol, Gabigol. As pessoas não são muito satisfeitas, talvez. Assim, a minha pergunta é pelo histórico de equipes que ele forma e com esse volante, seria o Cuejar, né? 3 meias, Everton, Arrascaeta e Diego, né? Diego Arrascaeta. Diego Arrascaeta. E aí 2 homens, um de área e o atacante de lado. Eu imagino que o Bruno Henrique esteja em vantagem. Por exemplo, o Jonas foi treinado por ele no Benfica. Sim. Seria, por exemplo, como você trazer o Jonas está se aposentando. Isso, está encerrando a carreira. Então seria como você ter o Jonas, que é mais um cara de área, e esse segundo que mais se movimenta, sendo o Gabigol ou o Bruno Henrique, por exemplo. Nesses 2 enfiados. Não poderia ser o Gabigol, esse 9 que ele tem? O grande time do Benfica era o Cardoso e o Saviola. Exatamente. Certo? Então, um jogador de velocidade. Ele quer o Cardoso. Ele quer o Cardoso. A minha ideia é que é mais fácil ele aproveitar o Gabigol nessa posição. O Gabigol é forte fisicamente, faz gol. Acho mais fácil do que ele trazer um outro jogador, a não ser que traga um jogador por exemplo. Posso ser muito sincero, eu acho assim, o Flamengo já tem um elenco suficiente para brigar por tudo que ele está disputando. Com esse elenco aí? Já tem. Com a chegada do Rafinha? O que me preocupa João, claro que se você conseguir contratar mais um zagueiro, mais um lateral pela esquerda, isso vai agregando. O Palmeiras é a referência, o Palmeiras não para de contratar, trouxe o Ramires, precisava do Ramires. Se não trouxesse o Ramires, a gente já está dizendo o quê?
A gente nem ia estar falando que precisava trazer o Ramires, mas trouxe o Ramires. E se bobear, da forma como voltar o Ramires, ele pode ser o titular do time principal. Sim. Quem garante que não? O que me preocupa, João, é que lá na frente o Jesus, se os resultados não vierem, ele use a muleta de que mas eu cheguei e falei para vocês, né, que eu precisava do centroavante e o Flamengo não contratou o centroavante. Eu não acho legal isso. O técnico, ele precisa saber, em cima disso que o Edmundo está falando, ele precisa saber usar as peças que tem à disposição para que essas peças sejam inseridas no esquema que ele quer. Se ele quer jogar com 2 caras enfiados dentro da área, nesse momento ele tem como fazer isso. Bruno Henrique e o Gabigol. A experiência no Brasil já foi tentada e não funcionou, né? Aqui, treinador se dá bem. Manager, ainda não. E ele chegou como uma espécie de Carta manager. branca para fazer o que quiser. Carta branca para fazer tudo, mandar cortar a grama, contratar aqui, contratar ali. Eu acho que corre um sério risco de no meio do caminho, as coisas desandarem. Mas a gente tem que respeitar, tem que entender, né? E depois cobrar lá na frente, né? Exato. Mas assim, se o Flamengo tiver condições, às vezes o time tem condições e não tem jogador no mercado. E às vezes se gasta muito, João. Se gasta muito, como foi gasto no Vitinho. Sim. Até agora. Pra nada, entende? Só pela obrigação de trazer o jogador, porque ele compõe bem um elenco. O PVC fala muito isso, ele compõe bem um elenco. Mas tem jogador da base que poderia compor da mesma maneira que ele. Por exemplo, o Flamengo abriu mão do Gianluca, emprestado ao Santos. O menino arrebentou lá e foi vendido. Foi vendido. Pegou 28 milhões de reais nessa negociação. Não é da mesma posição, não é centroavante, não sei o quê, mas é um exemplo que saiu daqui para fazer sucesso em outro clube. Por que não deram um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de chance ao garoto com a camisa do Flamengo? E assim tem outros. Tem Bill, tem o Renier. Isso só... E ele está sendo incorporado ao elenco agora. Isso só falando... que a gente escuta na televisão, só quem é já famoso. Eu nem ouço Não falar é nem- mais. Mas aquele menino estava no início do ano no elenco do Flamengo, entrou algumas vezes. Rapaz, jogava pelo lado. É, o Wellington Silva? Não. Everton Silva. mais- Diego... Mais encorpado? Você falou. Rapaz, você jogava falou pelo sua lado do mãe campo. antes aí. Agora me deu... Gabriel. Gabriel. Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. Voltou pro sub-20. Voltou pro sub-20. Voltou pro sub-20. O Lucas não está sendo mais usado, né? O Lucas Silva está treinando lá com o profissional, Mas não vai ser aproveitado. Não vai ser aproveitado. Provavelmente não. O Flamengo, às vezes, tem alguns Bill. jogadores que precisam um pouco mais De rodagem. de rodar. Só que é muito difícil. Vocês O público acham... do Flamengo, ele exige o cara pronto. Só que tem algumas partidas que tem jogador lesionado, outro aqui, que ele pode entrar e começar a mostrar o futebol. Vocês